Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo? Esse é o choque da ressurreição. Nós escutávamos como essas mulheres tinham ido ungir o corpo do Senhor, levando perfumes que tinham preparado, porque o corpo de nosso Senhor tinha sido ungido às pressas na sexta-feira, como encontraram a pedra do túmulo rolada, como o túmulo estava aberto, como elas não encontraram o corpo do Senhor e não sabiam o que estava acontecendo. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Os apóstolos, quando escutaram a sua proclamação, não deram crédito, acharam que era um desvario. Bonito pensar que os evangelhos não nos ocultam a dificuldade, a fraqueza, tanto das mulheres quanto dos apóstolos, depois dos discípulos de Emaús e assim por diante, não nos escondem a dificuldade deles de terem contato com a notícia da ressurreição. Pensar que eles tinham visto todo o sofrimento da paixão do Senhor, que tinham visto todo o ultraje, todo o processo de entrega sangrenta que culminou na morte do Senhor na cruz. Então, pensar que isso tinha sido tão forte para eles e a impressão neles estava tão viva da morte violenta que eles tinham visto, que não se lembravam da palavra do Senhor. E é isso que os anjos anunciam a elas. Olha, lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Os evangelhos sinóticos nos dizem, Mateus, Marcos e Lucas, nos dizem que pelo menos 3 vezes, durante a sua vida pública, durante o seu ministério, por pelo menos 3 vezes, nosso Senhor antecipou de forma solene aos apóstolos que sofreria, que seria entregue, que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Eles não tiveram dificuldade só para se exporem à notícia do sofrimento, da rejeição, da cruz e da morte. Que isso não te aconteça, Senhor, é o que diz São Pedro depois do primeiro anúncio, lá em Cesareia de Filipe. É o que divide praticamente os evangelhos de São Mateus e de São Marcos. Não tiveram dificuldade só para escutar sobre a sua rejeição, o seu sofrimento e a sua morte. Que isto não te aconteça. Tiveram dificuldade também, depois de tudo isto anunciado, para entender, para entrar na lógica de Deus, para experimentar a ressurreição. Precisaram ir até o túmulo. Precisaram fazer a experiência da ressurreição, ter o choque da ressurreição e ouvir dos anjos, como nessa versão do Evangelho de São Lucas, ouvir dos anjos, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E nós, irmãos, para que nós não estejamos vivendo um cristianismo que vai com o túmulo fechado ainda, que vai, na prática, sem ser informado pela ressurreição de Jesus, pela notícia da sua vitória, pela notícia de que ele está vivo, vencedor. Para que nós não estejamos vivendo um segmento de Jesus que não esteja ainda informado por esta alegria, por esta notícia, é preciso que nesse final de semana, em que a igreja proclama a vitória da ressurreição, a força da vida nova de Jesus, é preciso que nós também nos exponhamos, nos queiramos abrir à proclamação dessa notícia. É preciso que nós nos coloquemos na pessoa dos apóstolos e na pessoa, no coração dessas mulheres, para irmos até lá também, espiritualmente. Para nos colocarmos dentro do Evangelho, dentro das páginas do Evangelho, para irmos lá e pedirmos ao Espírito Santo que nos convença interiormente. Ele está vivo. Nós não seguimos uma memória, nós não seguimos um fantasma do passado, não? Uma boa recordação do passado, de uma pessoa prodigiosa, santa e iluminada que nos ensinou tanta sabedoria. Nós seguimos Deus encarnado para a nossa salvação. Nosso Senhor e Redentor que está vivo, vitorioso. Em nenhuma parte absolutamente se encontrou relíquia do corpo ressuscitado do Senhor, porque está vivo. Está vivo. Como os anjos proclamam hoje.
Bonito pensar que entre aqueles que precisaram ir ao túmulo, as mulheres que foram ungir o corpo do Senhor, e entre aqueles apóstolos que depois precisaram ir ao túmulo, bonito pensar que o Evangelho é absolutamente silente a respeito da Virgem Maria. Ela não foi. Não foi. Por quê? Creu. É isso que dizia Santa Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque assim se cumpriu o que estava prometido, o que Deus prometeu a seu respeito. Doravante todas as gerações te chamarão bendita, porque tu creste. A Virgem Maria, ela que estava de pé junto da cruz do seu filho na sexta-feira, nós meditávamos ao longo da semana sobre as dores da Virgem Maria, sobre a soledade, não a solitude da Virgem Maria. A Virgem Maria não se desesperou diante da cruz do seu filho e não precisou ir ao túmulo para ter notícia da ressurreição. Esperava, como o único membro da igreja, com fé viva, durante o sábado santo, durante o dia do repouso, da obra da redenção, durante o sétimo dia, que era o dia do repouso dos judeus, o Shabat, nosso Senhor também observou nesse sentido a lei antiga, também repousou com seu corpo no túmulo. É um mistério do silêncio e do repouso do sábado. Nós escutávamos o relato da criação dizendo que Deus, no sétimo dia, descansou da sua obra. O Filho descansou também depois que realizou a obra da nossa redenção. Pois bem, a Virgem Maria que permaneceu crendo quando os apóstolos naufragaram na fé, quando as mulheres também precisaram ir depois ao túmulo, não foi. Não precisou receber essa notícia desse modo. Cria e esperava a realização da palavra de Deus, a realização do plano de Deus, para o qual ela tinha se aberto. E para o qual tinha se exposto à profecia de Simeão, que dizia: uma espada de dor vai te traspassar a alma. São as dores, não durante a paixão, durante a entrega do seu filho. Mas essa dor de amor que vai sendo aberta, não, com a esperança da ressurreição, com a esperança na palavra do seu filho, de que no terceiro dia ressuscitaria, é essa mesma espera que se mantém firme e não precisa ir. Não? No primeiro dia da semana, no primeiro dia é o dia em que Deus começa a criação, né? O primeiro dia da semana, aqui no Evangelho de São Lucas, é o primeiro dia da nova criação, é o domingo, assim chamado por nós, não? Um dia que recebe o nome por causa da vitória da ressurreição, por causa de nosso Senhor, é o dia do Senhor. No primeiro dia da semana, é o dia da nova criação, é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia da inauguração da vida nova. No primeiro dia da semana, nosso Senhor ressuscitou. E é por isso que nós guardamos esse dia. Entre todos, dia santíssimo e especial, como nós rezamos no Salmo 117, eis o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, porque esse dia foi santificado por Deus, escolhido por Deus, para nele manifestar a vitória da sua salvação, a vitória da nossa redenção. A vitória dele, que por isso mesmo começou a ser vitória nossa, porque por meio dela quis derramar sobre nós os frutos da sua paixão e da sua ressurreição. Pensar que nós guardamos o domingo então com todo esmero, justamente por isso. Eis o dia que o Senhor fez para nós. Nos empenhemos, não para não deixarmos de lado ou não colocarmos na mesma medida dos outros dias todos o dia que o Senhor santificou e separou para si, dia que é o dia para a nossa oração, para o nosso culto, para o nosso descanso também, para o nosso convívio entre nós, mas dia dedicado, consagrado ao Senhor nosso Deus. O domingo, dia da Páscoa, dia da ressurreição. Dia em que nós experimentamos, junto da comunidade, assim como eles experimentaram juntos a notícia da ressurreição, dia em que nós experimentamos juntos o poder da sua Páscoa. Cada domingo é Páscoa semanal. É o dia em que nós nos reunimos como comunidade para experimentar, para receber os dons do ressuscitado. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós ouvirmos então a sua palavra, que nos orienta nesse mundo, nós recebermos a sua presença viva e ressuscitada no sacramento do seu amor, que é o sacramento da Eucaristia.
presença viva, ressuscitada, o sacramento da sua presença real. Quantas coisas nós teríamos a considerar? Não? Nós começamos a missa lá fora, no meio da noite, diante de uma luz que foi abençoada, que se acendeu depois sobre o círio, imagem, símbolo de Cristo dentro da liturgia, luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E nós vínhamos em peregrinação no meio da noite, guiados por essa luz, a luz de Cristo, não? Para dizer que essa peregrinação é símbolo da nossa vida também, porque no meio das trevas e da obscuridade desse mundo, nós vamos pautados, nós vamos guiados pela luz de Jesus, pela luz da fé no Filho de Deus, que é a luz do mundo, que ilumina todo homem, e nós vamos então atrás dessa luz, seguindo Jesus no caminho da nossa vida, e seguindo, viemos até a igreja e fomos iluminados por Ele. Assim aconteceu conosco quando nós fomos batizados, quando nós fomos inseridos no seu corpo místico, quando nós recebemos a infusão da sua graça dentro das nossas almas, pelo batismo que nós recebemos, para começar a pertencer a Ele, nós fomos iluminados pela fé nele, pela vida dele, para pertencer a Ele, para guiados pela sua luz nesse mundo, irmos caminhando de fé em fé, de amor em amor, de graça em graça, até a luz inextinguível da face de Deus no céu. Essa é a noite batismal por excelência. Nela, nós renovaremos as nossas promessas. Nós nos aplicamos ao longo do tempo da Quaresma a exercitar-nos, não com contrição, com arrependimento dos nossos pecados, com exercícios espirituais que nos fizessem ir nos desfazendo de nós mesmos, mortificando as nossas más inclinações, mortificando os nossos sentidos, mortificando a nossa vontade, para que justamente a morte de Cristo se imprimisse com o exercício da nossa liberdade sobre nós, e assim nós hoje cantássemos com mais coerência que, sepultados com Ele na sua morte, nós ressurgimos com Ele para uma vida nova, como São Paulo dizia na carta aos Romanos que nós escutávamos. Nós todos que fomos batizados, fomos sepultados na sua morte e quisemos exercitar-nos ao longo da Quaresma como um tempo forte por excelência, um tempo forte de penitência por excelência, para exercitar-nos nessas mortificações, para nessa noite santíssima cantarmos o Aleluia, a exultação da vitória de Jesus, que é nossa vitória, porque os nossos pecados foram sepultados nas águas do nosso batismo e nós ressurgimos para uma vida nova com Ele. E assim, logo mais, nós todos batizados renovaremos as nossas promessas com o desejo, não, de pertencermos só e exclusivamente a Ele, de com a nossa liberdade colaborarmos na obra da nossa salvação, a ser realizada por nós com temor e tremor, mas com grande empenho, com grande generosidade, porque nós desejamos pertencer a Ele nessa vida. Desejamos nos aplicar nessa vida ao seu seguimento, à sua imitação, como nós escutávamos nas leituras. Nós fomos um povo consagrado por Ele, separado para Ele, santificado por Ele, para pertencer-lhe nesse mundo, e assim, batizados, nós caminhemos na luz da vida nova, com obras de justiça, com obras da luz, como nós vamos escutar ao longo desse tempo pascal e meditar ao longo desse tempo pascal, para que, crescendo na experiência do amor e da fé ao longo dessa vida, nós nos unamos definitivamente com Ele na Páscoa definitiva. É assim que os cristãos chamamos a nossa morte, não? Páscoa, a passagem dessa vida para a vida que não tem fim. Assim, para que no dia em que nós fizermos a nossa Páscoa, no dia do nosso encontro glorioso com o nosso Deus e Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos assim iluminados por Ele e vejamos a sua luz inextinguível, a luz imperecível da sua face no céu. Grande a nossa alegria. Ele está vivo. Não? Nós seguimos-lo vivo e ressuscitado, vivo e presente a nós. Na sua palavra, nos seus sacramentos, especialmente na sua Eucaristia, dentro da nossa vida de oração, presente nos pastores e ministros da igreja, presente não como pastor do seu rebanho, à sua igreja, presente às nossas almas, por tantos sinais maravilhosos, não, da sua bondade e da sua misericórdia. Nós somos um povo que lhe pertence, um povo que caminha atrás do seu Senhor vivo e ressuscitado. Cristo ressuscitou, aleluia,
verdadeiramente ressuscitou. Aleluia.